Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão das mudanças que ocorreram durante a assim chamada janela partidária, ou janela de mudanças partidárias, que é aquele período ali que ocorre cerca de 6 meses antes das eleições, quando é possível que deputados federais, deputados estaduais, no caso aí da eleição que a gente vai ter esse ano, mudem de partido sem ter o risco de perder os seus mandatos. E aí, claro, há um grande reposicionamento de políticos para tudo quanto é lado, gente aí procurando ficar mais bem posicionado, visando as eleições desse ano, né? E as mudanças foram grandes. A gente tem alguma coisa ali em torno de 1/4 dos deputados federais que, por exemplo, mudaram de partido nesse momento. Sem falar, claro, em outras filiações a partidos que ocorreram também nesse momento e que mostram mais ou menos como é que vão estar posicionados os políticos. Só um registro interessante é que antes dessa janela partidária ser institucionalizada e antes, inclusive, daquela decisão do TSE, depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinava de que o mandato pertencia ao partido e não ao candidato, aproximadamente uns 30%, 1/3, vamos arredondar aqui, dos deputados mudavam de partido durante a legislatura. Geralmente no primeiro ano, para aderir ao governo que entrava, e no terceiro ano, antecipando a eleição do ano seguinte, porque naquela época a regra de filiação partidária para a eleição não era de 6 meses, como é hoje, mas era de 1 ano. Aí veio a decisão do TSE, a decisão do Supremo, né, que tornou o mandato dos candidatos eleitos pelo sistema proporcional mandatos do partido e não mandatos do próprio candidato e, portanto, do próprio parlamentar. E aí, depois veio esse ajuste da legislação que, primeiro, diminuiu esse prazo, né, de 1 ano para 6 meses e permitiu que houvesse essas mudanças durante essa chamada janela partidária. A questão é que a janela partidária ela reconfigura o cenário eleitoral. E a gente precisa entender, afinal de contas, o que acontece com essa reconfiguração visando essas eleições de 2022. Enfim, para tratar desse tema, eu convidei 2 colegas, 2 cientistas políticos, que lidam diretamente com a questão eleitoral, com a questão partidária, para analisar esse novo cenário e pensar nas eleições de 2022 visando esse novo cenário. É o professor Julian Borba, que é professor de Ciência Política no Departamento de Sociologia e Ciência Política da Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e também é pesquisador, bolsista de produtividade do CNPq. E o outro é o Sérgio Braga, que é professor do estado um pouquinho mais ao norte do que o de Santa Catarina, da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, também de Ciência Política, e é professor também, pesquisador associado do INCT-DD, né, um instituto... Instituto, Sérgio? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Democracia Digital. Perfeito. Eu sou péssimo nas siglas, então é bom perguntar para o responsável direto pelo assunto, né? Que pesquisa aí, enfim, todo o impacto dessas tecnologias digitais no processo político, nas instituições, e ele organizou um livro que está no prelo, que está prestes a sair, que se chama Parlamento Digital, de conceitos a práticas, e que vai sair pela editora da UNB, Universidade de Brasília, em breve. Enfim, feita aí essa apresentação dos nossos convidados, eu, claro, como sempre faço aqui, agradeço primeiro a eles toparem essa conversa, dou as boas-vindas e começo com uma pergunta, que é a seguinte: bem,
Como é que vocês enxergam, depois dessas mudanças da janela partidária, o cenário eleitoral que se construiu? O que a gente pode esperar desse próximo período? Julian, se você puder começar, por favor. Então, gente, bom dia, Cláudio, bom dia, Sérgio, obrigado pelo convite. Então, eu acho que a janela partidária trouxe, vamos dizer, primeiro a novidade, o Cláudio já comentou, né, em termos de tamanho das mudanças, né, de impacto, né, mais de 80 deputados migraram, contra acho que 40 e poucos da última janela, e então, em termos de volume de mudança foi bastante significativo, e segundo, vamos dizer, a direção da mudança, né? E a direção também, como o Cláudio antecipou, foi, na minha opinião, uma demonstração de força do governo, né? Ou da coalizão governista, que eu particularmente não imaginava, por exemplo, em janeiro, que chegaríamos a abril com essa demonstração de força da coalizão, né? A gente pegar os três, PP, PL e republicanos, saíram de 114 para 167 deputados nesse pós-janela. Então, eu acho que isso é uma demonstração de força, em que pese não termos ainda elementos, né? E acho que está tendo até uma discussão em torno disso, se essa migração em torno dos partidos da base do governo vai se refletir nos palanques regionais, né? Por exemplo, a discussão que acho que ontem ou antes de ontem aconteceu em São Paulo, o PL abrindo vamos dizer, o racha no PL de não apoiar o candidato Tarcísio e parte fica com o candidato Bolsonaro, parte fica com o candidato Dória. Aqui em São Paulo, então, né? Em São Paulo. Esse tipo de impacto vai acontecer em outros estados da federação, então ainda é cedo para afirmar como é que isso vai se refletir em termos de palanques regionais. Então, eu acho que a grande, na minha opinião, a grande vamos dizer, mudança, o grande impacto que a janela, pós-janela, é o volume da migração e uma situação favorável ao governo, sendo ainda sendo ainda cedo, né, para afirmar, vamos dizer, como é que isso vai se refletir, ou para avaliar em termos de como é que isso vai se refletir em palanques regionais. Tudo bem. Sérgio? Bom dia, Cláudio. Bom dia também ao Juliano. Agradeço muito o convite aí. Esse programa aí, sucesso e muito interessante. Sempre acompanho também o programa. E aí eu acho o seguinte, né? Quer dizer, essa janela aí partidária, essa migração, ela está articulada aí a dois outros fenômenos, vamos dizer assim. Né? Primeiro, assim, primeiro fenômeno que eu acho importante da atual conjuntura, né? É assim, a resiliência do Bolsonaro. Quer dizer, o que explica isso, né? E o Julian falou muito bem aí, né? Surpreendente resiliência da coalizão de governo do Bolsonaro. Né? E, quer dizer, como alguns estudos de ciência política recente explicam isso, né? Eu acho interessante assim, fazer essa ponte entre a ciência política e a análise de conjuntura. Né? O segundo ponto que eu acho assim, interessante é o sentido, né, dessas mudanças. Né? Mais do que só contabilizar assim, os números, né? É contabilizar ganhos e perdas também, quem ganhou, quem perdeu. Né? Eu acho interessante isso. Né? E o terceiro ponto, assim, que eu acho interessante, assim, que eu vou falar um pouco, né, é sobre as estratégias discursivas dos candidatos. Né? Como tudo isso influiu no reposicionamento discursivo dos candidatos, que eu acho isso importante, né? Porque o Lula já andou dando aí algumas declarações polêmicas, né? Ontem, anteontem, isso impactou muito nas redes digitais bolsonaristas. Né? Eu, como pesquiso redes digitais, né, eu sempre tento trazer um pouco a discussão para esse campo aí, né, que eu estou monitorando mais ou menos algumas redes, os candidatos, a internet. Né, então, isso aí, essas declarações do Lula já reverberaram muito nas redes bolsonaristas. Né? E, assim, em relação ao primeiro ponto, né, quer dizer, eu acho assim, da resiliência do Bolsonaro,
Eu acho que tem estudos aí importantes do Lúcio Renaud, do Jairo, Nicolau, né, do próprio Edinaldo com o William Borba, né, mostrando aí que você tem assim uma lealdade muito forte ao Bolsonaro de valores, né, isso se acoplando a um sentimento antipartidário, né, e assim há um papel muito grande das mídias digitais no processo político, né, essas redes aí subterrâneas de Telegram, WhatsApp, né. Então, acho que é um ponto assim que a gente pode até aprofundar depois na discussão. Em relação a essa janela, né, eu acho que assim, você tem teorias aí dos estudos clássicos do Carlos Ranulfo, né, e do Amorim Neto, do Fabiano Santos, mostrando assim, que são basicamente 3 elementos das migrações que explicam um pouco essa lógica da migração, né. Elas tendem a se dar no mesmo campo ideológico, né, então você tem assim, os parlamentares mudam de legenda, né, mas permanecem no mesmo campo ideológico. Não foi exatamente o que ocorreu dessa vez. Você teve muitos parlamentares do PSB e do PDT que migraram para o PL, para os republicanos. Então, o importante aí é para onde foram esses deputados, né, e o que motivou eles a seguir esse caminho, né. A segunda explicação das migrações é a busca por recursos, fundo partidário, e reposicionamento no processo eleitoral, os parlamentares vão se reposicionar. E o terceiro ponto é a chamada conexão com o executivo, né? Você tem aqueles estudos clássicos lá do Amorim Neto, com o Fabiano, né, explicando que a conexão com o executivo também explica muito das motivações para a migração partidária. Eu acho que isso ocorreu em grande parte aí nessa migração. Se a gente vê de onde vieram e para onde foram, né, os deputados, a gente vê que muitos migraram para o PL para se aliar com o Bolsonaro nas sucessões estaduais, né? Por exemplo, o Onyx Lorenzoni, né, tinha ido para a União, agora está no PL por causa da sucessão gaúcha. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, exatamente. E esse movimento errático do Moro aí de última hora influenciou muito, eu acho, esse padrão também de sucessão. Parece que o pessoal fugiu do União Brasil, né? Quando souberam que o Moro ia para lá, todo mundo fugiu e foi para o PL. Então, eu espalho a rodinha, né? Exatamente. Já está aquele famoso dispersa motina, dispersa comício. Né? Você coloca até aquele clássico agitador, que é o contrário. E aí eu acho que as redes digitais também, eu acho que isso levou, né, essa força do Bolsonaro aí, né, levou o Lula a dar essa demonstração de força do Bolsonaro, que eu acho que foi uma demonstração de, mais do que força, né, de resiliência, né, porque ele tem uma rejeição grande aí, levou o Lula a dar algumas declarações meio estranhas aí, que eu acho importante discutir aí nesse pacote. Né. Então, eu acho que quem ganhou nessa migração, né, eu acho que foi o PL, sem dúvida, que é o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro continua revelando, além de uma resiliência, apesar dos dados das pesquisas, aí, alguns dados que a gente pode discutir, né? Não só uma resiliência, mas uma capacidade de atração muito grande de atores políticos. Isso é surpreendente, realmente, né? E quem perdeu foi aí o PSB e o PDT. Então, os resultados disso são ruins para o Ciro Gomes, especialmente. O PDT perdeu 10 deputados, né? Alguns foram para o PV, outros para a Rede, outros até para o PL, e o PSB também. Isso também foi ruim aí para uma futura coalizão de governo aí do Lula, para uma futura construção de coalizão, montagem de coalizão do Lula, né? Que sempre foi um dos pontos fracos do governo do PT, segundo alguns estudos aí do Carlos Pereira, né, de outros autores aí que realizaram estudos importantes criticando o estilo de gestão de coalizão do PT, especialmente no governo Dilma, né? Eu acho que isso vai ser importante aí no caso de uma eventual vitória do Lula. São assim, esses 3 pontos que eu acho que eu gostaria de destacar para o início de conversa. Depois a gente poderia aprofundar mais aí e mostrar aí como a ciência política pode ajudar a iluminar e qualificar esse debate aí. Perfeito. Sérgio, acho que quando você está falando das declarações do Lula, só para pontuar aqui, você está pensando nessas declarações de que, por exemplo, o aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão de
vamos dizer, moral, né, e que, portanto, a gente deveria tratar isso como uma questão de saúde pública, que é uma tendência, inclusive, de outros países da América Latina, né, da América do Sul, inclusive, recentemente, Argentina, Chile, Colômbia, todos esses países têm mudado essa legislação nesse sentido, né. A outra que ele falou é aquela dos militares, né, que ele vai ter que tirar 8 mil militares de cargos de confiança no governo, ou seja, promoveu uma desmilitarização do governo. O Bolsonaro começou dizendo que promoveria, apesar do governo Temer no meio do caminho, uma despetização do governo, e agora a gente precisa ver uma desmilitarização, embora eu acho que essas são coisas muito diferentes, porque, digamos, o partido militar é muito diferente de partidos normais, né? Agora, tem uma terceira questão, né, que essa foi a que causou mais frisson, que foi, a meu ver, uma escorregada feia do Lula, né, quando ele falou que pressão sobre deputados você não tem que fazer na frente do Congresso, você tem que ir na casa do deputado falar, inclusive, com os familiares. Eu acho que é um erro sério isso, né? Inclusive porque confunde vida privada e vida pública, né? O papel do deputado como deputado e a condição dele de alguém que tem a sua vida familiar, privada, como qualquer outra pessoa, né? Então, enfim, acho que depois é interessante voltar a esses pontos e analisar um pouco como é que essas coisas impactaram. Mas, Júlia, vou passar de novo para você e te perguntando o seguinte: como é que você vê nessas mudanças vantagens para os partidos em 2022? Estou pensando no seguinte sentido. Claro, o PL cresceu para caramba, né? O PRB, o antigo Republicanos, né? O atual Republicanos, o antigo PRB, e também o PP cresceu muito, mas o fato é, eles não levam com esse crescimento, por exemplo, o tempo de TV e rádio, fundo partidário, fundo eleitoral, mas, por outro lado, eles têm candidatos que provavelmente vão ter o fundo do orçamento secreto e outras verbas do governo para entrar competitivos na eleição. Como é que você enxerga o impacto dessas mudanças na competitividade dos diferentes partidos agora no próximo processo eleitoral? Então, eu acho que, como o Sérgio apontou, eu acho que uma das estratégias, uma das lógicas, né, de decisão para a migração durante a janela é a busca por se reposicionar e, por exemplo, obter recursos, uma questão acho que fundamental, e se reposicionar no jogo eleitoral em termos de uma eleição que se avizinha. Então, claramente, eles estão apostando nos benefícios, seja em termos, por exemplo, de obter recursos de orçamento secreto, seja em termos dos benefícios de estar associado a um partido da base pela proximidade com o Bolsonaro, enfim. Então, eu acho que as estratégias passaram por aí, né? Como é que isso vai se refletir em termos eleitorais? Aí é a grande questão, né? Como esses partidos vão ter benefícios ou não, vamos dizer, nessa eleição que se avizinha. Esse impacto, por exemplo, da migração sobre os possíveis palanques eleitorais de Bolsonaro agora em 2022. Nos estados. E né? aqui, nos estados. Se a gente pegar, por exemplo, aqui os 3 estados do Sul, vamos dizer, o fato é que Bolsonaro se saiu muito bem nesse redesenho. Ele sai com candidatos competitivos e com palanques claramente bolsonaristas nos 3 estados, né? Por exemplo, Santa Catarina na disputa entre ter um ou mais candidatos que vão que vão fazer o palanque dele, né? Rio Grande do Sul, o Sérgio apontou, Onyx, Paraná, Ratinho Júnior. Então, eu acho que o posicionamento dos partidos, vamos dizer, em torno na janela, e as estratégias foram colocadas, obviamente na verdade, foram definidas em torno de recursos e benefícios que eles vão obter com esse reposicionamento, né? E novamente, eu acho que, mesmo sendo cedo para afirmar, pegando um pouco o cenário aqui regional, sai bastante fortalecido pegando 3 estados com 3 palanques claramente definidos em torno de Bolsonaro. E é interessante que hoje, né, dia que a gente está gravando na manhã do dia 7 de abril, saiu uma pesquisa nova da Quest, que desagrega, né, os dados por região, e é muito interessante, né, que ela mostra que a melhora do Bolsonaro na região sul é muito expressiva, né, do ponto de vista de avaliação, do ponto de vista de intenção de voto. Se, além de tudo, ele tem esses palanques fortes nos estados,
é um grande trunfo para ele, né? Porque a gente está falando ainda no período, digamos, pré-palanques, né? Antes que os palanques se concretizem como instrumentos de campanha, né? E ele já está melhorando, imagina depois. Estamos fora do tempo da política, como dizem os antropólogos, né? Exato. Ou pelo menos fora do tempo da eleição, né? Ou da eleição oficial, porque a eleição oficiosa, essa aí já está rolando há muito tempo, né? Sérgio, por favor. Não, é exatamente isso. Você praticamente leu o meu pensamento aqui quando você falou das 3 declarações meio estranhas do Lula. Aí, né? Sim. E realmente o Bolsonaro, quer dizer, sequer o Moro conseguiu furar esse bloqueio do Bolsonaro aqui no Paraná. Né? O Moro chegou ali a 12% nas pesquisas, 10%, mas ele não conseguiu, mesmo no Paraná, se viabilizar como uma terceira via. Então você vê que realmente a força do Bolsonaro é muito grande ainda para o tanto de desgaste que ele sofreu na pandemia. Né? Então, quando no início do mandato dele, né, muitos diziam que o Bolsonaro é esse cometa. Né? Tem artigo até calculando o tempo, de 29 em 29 anos, na política brasileira, aparece um cometa salvacionista, né? Anticorrupção, Collor, Jânio Quadros e o Bolsonaro. Então, se você for ver os anos, é exatamente 29 anos de diferença um para o outro. Então, é o cometa populista anticorrupção. E muita gente dizia que no início da legislatura que o Bolsonaro seria o novo Jânio, o novo Collor, ou mesmo Dilma, né? Que não teria resiliência e não conseguiria, sofreria quase que inevitavelmente um processo de impeachment, não montaria uma coalizão de governo. E ele não se comportou assim, né? Ele fez uma aliança poderosa com os militares, né? Para equipar a administração pública. Ele não tinha quadro partidário, então ele é o típico populista autoritário de direita. Né? Fez uma coalizão com os evangélicos para manter a base social e usou as redes digitais para essa comunicação direta. Ficou, inclusive, sem filiação partidária na maior parte do mandato. E agora está voltando ao seu habitat natural, que é o centrão. Né? Porque o Bolsonaro ele só se apresentou como outsider liberal, né? Para se eleger candidato, para se colocar como um candidato de emergência ao Haddad, a candidatura do PT. Né? Mas ele sempre foi um deputado do centrão, inclusive com um típico deputado de nicho, né? Inclusive, pouco antes da eleição havia até dúvida se ele ia se candidatar mesmo à presidência, mas ele terminou se viabilizando e agora ele voltou ao seu habitat natural, fazendo muito bem o jogo parlamentar, enquadrou os militares recalcitrantes, né, como se dizia. Ele enquadrou o Mourão e outros mais, e agora está voltando ao seu habitat natural, que é o centrão. Então, a volta ao velho Bolsonaro de 7 legislaturas, né, agregando, sim, esse populismo digital, né, que ele conseguiu se acoplar a esse discurso conservador de valores, né? E os estudos do Lúcio Renaud, né, mostram muito bem que aí é o ponto forte do Bolsonaro. Então, esses são os 3 pontos fortes do Bolsonaro. Então, isso permite ele ter uma base regional forte, onde esse voto conservador é mais intenso. A pergunta é quais são os pontos fracos do Bolsonaro, né, para serem explorados por um eventual adversário. Aí, no caso, resultados de gestão são muito fracos e o alto índice de rejeição que ele tem. A gente não deve esquecer nunca, né, que a eleição brasileira é em 2 turnos. Né? Então, 2018 nos ensinou isso muito bem. Né? Então, a eleição é uma eleição em 2 turnos, a rejeição importa. Né? E a gente vê que essas pesquisas recentes mostram que, embora tenha tido uma queda no índice de rejeição, gerando uma certa congruência, né? Porque o índice de estimulada sobe, então a rejeição aumentou, porque as pesquisas anteriores estavam meio esquizofrênicas, né? Porque o índice de rejeição subia e o índice da estimulada do Bolsonaro se mantinha ou subia levemente. E agora não, houve uma queda, então isso fortalece ainda mais o Bolsonaro, essa queda no índice de rejeição. Isso explica também esse padrão de migração partidária, né? Conexão com o executivo. Muito candidato aí, principalmente nas regiões onde o bolsonarismo é mais forte, né? O Sul, ali, o Centro-Oeste, né?
pelo lado de Rondônia, ali é quase a rota da soja, né? Onde o Bolsonaro é mais forte, você teve mais migração para partidos como o PL ou republicanos, que são leais ao bolsonarismo, né? Então, o Bolsonaro não é o Dilma, mas ele tem uma rejeição muito grande. Ele conseguiu atravessar todo o mandato, apesar das pressões, né, das adversidades, voltou ao seu estado natural, que é o Centrão, e o ponto fraco dele é a rejeição, e o ponto forte é essa pauta fortemente arraigada em certos valores morais conservadores e antipartidários da sociedade brasileira. Então, o Lula deve ter, os adversários que querem combater o bolsonarismo, né, tem que ter muito cuidado ao lidar com essa pauta conservadora de valores morais, né, para não cometer deslizes que possam eventualmente aí levar a eleição para o segundo turno, uma eleição muito polarizada, que pode levar até o Bolsonaro, como ele é um líder autoritário, ele pode até se utilizar dessa polarização para tentar desestabilizar a própria democracia brasileira. Isso não deve ser subestimado, né? E também isso explica algumas declarações aí, como a do Eduardo Bolsonaro, né? Desses deputadinhos aí meio aí da base governista mais belicosos, né? Mais belicosos, dizendo que vão dar tiro no Lula, tipo de coisa. Já é uma tentativa de desestabilizar e de também ameaçar, né? E fazer ameaças, né, ao Lula e inibir, né, um eventual pleito assim travado legitimamente na batalha de ideias. Então, essa fraqueza também relativa do Bolsonaro, que é a alta taxa de rejeição, pode explicar aí uma eventual estratégia subterrânea, né, um jogo oculto aí que a gente tem por baixo do discurso manifesto aí do conservadorismo populista, de tentativa de desestabilizar as instituições democráticas, né, com base aí com um certo apoio militar, né, e com um discurso muito radical aí, né, em alguns nichos eleitorais do bolsonarismo, como policiais militares, alguns setores mais belicosos e antidemocráticos das Forças Armadas. Isso explica aí a apologia do filho do Bolsonaro, de alguns setores aí bolsonaristas, ao Ustra, a tortura, o torturador, né? Declarações aí bastante preocupantes, né? Que em outros contextos aí democráticos, em países onde a democracia é mais institucionalizada, mais avançada, né, dificilmente seriam toleráveis. Dificilmente aí um parlamentar na Alemanha, na França, iria fazer apologia do nazismo, da tortura, do campo de concentração, sem incorrer no risco de uma punição exemplar. Sim. Agora, aliás, tem uma coisa interessante, né? Também. Você dois pontos aí só que eu queria puxar de pontos que você levantou. O Bolsonaro, de fato, né? Ele me mandou dizendo recentemente, né, que sempre foi do centrão e, portanto, não havia nada de ruim nisso e tal. Embora ele sempre tenha sido um deputado marginal no centrão, né? Inclusive do ponto de vista do comportamento legislativo. Enquanto o partido, né, ao qual ele pertencia, apoiava o governo, ele estava ali como outlier, né, como aquele cara que vota muito fora de linha com aquilo que os seus colegas de partido estão fazendo, né? E chamava atenção, isso no caso do PP era muito, muito flagrante. E a outra coisa só que me fez lembrar aqui da resiliência do Bolsonaro é a questão, enfim, um ponto que a gente discutiu aqui anteriormente com o Edinaldo Ribeiro, né, que, enfim, mostrou como os líderes populistas mundo afora, eles são lideranças que são capazes, mesmo tendo uma rejeição alta, né, e aí, digamos assim, um teto baixo, do ponto de vista do seu apoio, da sua intenção de voto, eles conseguem manter aquele patamar mínimo muito forte. Né? E acho que essa questão dos valores, a identidade, as crenças em comum que o Bolsonaro consegue ter com uma grande parcela da população, talvez ajudem a explicar por que isso acontece, né? Acho que esse é um fator importante. Julian, você quer falar? Consegue me ouvir? Claro, consigo ouvir bem. Ah, tá. Vi que você mudou o fone, mas não tem problema nenhum. Porque o meu... eu só queria pegar um gancho com a fala do Sérgio com relação aos pontos fracos do Bolsonaro, né? E aqui eu acho que, claramente, acho que o Sérgio contou bem, a rejeição e a avaliação, né?
acho que as duas coisas andam juntas. E a avaliação, como acho que tanto a pesquisa Quest quanto a IPESP mostram, tem, vamos dizer, de natureza basicamente é puxada basicamente por fatores econômicos, né? Ou seja, a percepção negativa com relação à economia, a percepção de diminuição do poder de compra, dificuldade de pagar contas ao final do mês, perspectiva com relação à inflação. Então, a avaliação negativa está fortemente relacionada com esse aspecto propriamente econômico. O que leva a crer, e por isso acho que muitos analistas estão apostando, a dificuldade, né, de mudar esse cenário em termos de Bolsonaro crescer muito nas pesquisas até a época da eleição, porque a economia não dá sinais de recuperação. A grande questão, eu acho, que o que se coloca para a eleição, considerando esses dois elementos, né, rejeição e avaliação negativa, é se a eleição de 2022 será uma eleição normal, como se costuma dizer, ou se será uma eleição que crítica, cientistas políticos chamam uma conjuntura crítica, né, onde os parâmetros não servem para nada, ou servem muito pouco. Então, eu acho que sendo uma eleição normal e mantido esse cenário, né, de, vamos dizer, inflação alta, desemprego alto, diminuição do poder de compra dos eleitores, realmente é um cenário muito difícil para ele, né, em que pese essa resiliência que o Sérgio pontuou bem. Agora, não temos condições ainda de saber como vai estar esse cenário daqui a 2, 3 meses, e a possibilidade dela mesmo se transformar numa eleição crítica, eu acho que em função especialmente desse ambiente de polarização que a gente está chegando, né? Eu acho que eu vejo essas falas que o Sérgio pontuou, vocês pontuaram antes, né, as falas do Lula, tanto as falas do Lula quanto as do Bolsonaro, como falas claramente, vamos dizer, em direção à polarização, né? Ou seja, por que falar do aborto agora? Falar do partido militar? Eu acho que claramente, vamos dizer, eu estou me diferenciando, né? Estou me diferenciando, né? Embora no caso do aborto, o caso do partido militar eu até não vejo tanto problema, mas no caso do aborto, para quem está tentando se aproximar dos evangélicos e dos setores mais conservadores, é um problema, né? Agora, não pode falar, Juliana. Não, então, só pegando essa questão dos evangélicos eu acho que essa pesquisa Quest, que veio com dados mais desagregados que a do IPESP ontem, ela mostra justamente o que a gente tem em termos de alguma clivagem no eleitorado. A grande diferença em termos, por exemplo, de avaliação de governo, ela é regional e por religião. E de sexo, né? E sexo. Mas se a gente pegar em termos as outras variáveis, elas estão mais fortes na intenção de voto, alguma diferença maior, por exemplo, de renda e escolaridade. Porém, vamos dizer, as grandes diferenças se verificam na avaliação de governo hoje, e se dão, sobretudo, em sexo, região e religião. Aquilo que tem um paper recente do João Guedes, que saiu na Opinião Pública, mostrando justamente essa ideia de uma ordenação social das preferências no Brasil, justamente em torno dessas dimensões de religião e região e religião. Agora, você falou da questão da eleição normal, né, Juliana? Com Bolsonaro de protagonista, dá para ter uma eleição normal? Eu acho que a tentativa dele é que ela não seja normal, né? Sim. Eu acho que mas eu acho que falar em termos de normalidade do cenário, né? Ou seja, em termos de que parâmetros, especialmente com relação aos parâmetros que o eleitor utiliza para tomar a sua decisão. Ou seja,
vamos dizer, sendo uma eleição normal, aqueles parâmetros, por exemplo, do voto econômico tendem a funcionar bem, identificação partidária, voto econômico... Tal. Avaliação das políticas públicas, de modo geral, né? A minha dúvida é se o eleitor bolsonarista, vamos dizer, que está com ele desde sempre, se ele avalia com base nessas chaves, sabe? Agora, Cláudio, só um parênteses. A impressão que dá pela resiliência é que não, por isso que eu estou pontuando, né, da anormalidade bolsonarista, né? Mas, enfim, a gente volta a esse ponto daqui a pouco. O Sérgio, por favor. Só aí, metendo minha colher aí, que você Claro. colocou uma questão interessante, né? Quer dizer, o Bolsonaro ele usa mais ou menos aquela estratégia do Steve Bannon, dos conservadores americanos, né? Que é trazer o debate para o campo que ele é favorável, que é os valores morais, né? O medo em relação às mudanças culturais que estão se dando. Você tem um livro muito interessante da Pippa Norris, né? Atraso cultural, etc., sobre isso aí, retrocesso cultural, né? Então, analisando o fenômeno do Trump, do trumpismo nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro está usando, como político experiente que é, né, ele e seus filhos, né, e muito bem assessorados, né, estão trazendo o jogo para o terreno que lhe é favorável. Né? E o problema quer dizer, eu acho que o desafio do Lula, né, é evitar essas armadilhas. Né? E a gente fala muito assim, nos pontos fracos do Bolsonaro, que são mais visíveis. Né? Mas quais são os pontos fracos do Lula? Né? E aí eu acho que até essas declarações aí um pouco manifestaram isso, que você resumiu muito bem, aí, praticamente lendo o meu pensamento aqui. Os pontos fracos do Lula, né, é o embriaguez de sucesso. Né? Eu me lembro que tinha um filme muito interessante aí dos anos 50, o filme do ar, né, com o Burt Lancaster, né, que é The Sweet Smell of Success, né? O doce gosto do sucesso, que foi traduzido aqui no Brasil como a embriaguez de sucesso. Então, um jornalista bem-sucedido que se corrompe, né, pelo sucesso que ele tem com as matérias, ele comentando as fofocas do mundo político. Então, é um filmaço aí que explica muita coisa, às vezes, na política. Né? Embriaguez de sucesso. O sujeito começa a se sentir inatingível por campanhas negativas, esse tipo de coisa, começa a fazer declarações sem pensar muito, que terminam jogando munição para esse discurso da polarização ultraconservadora, quase fascista, vamos dizer assim. Né? Porque quando começa a chegar na apologia da tortura, né, no ataque a jornalistas, aí começa realmente a se aproximar perigosamente do fascismo. Então é bom não dar munição a isso. Né? Eu acho que realmente é bom não provocar o cão com vara curta, né? E, como se dizia antigamente, provocar onça com vara curta. Então, é bom moderar, ser muito hábil nessas estratégias discursivas para evitar que esse submundo das redes digitais aí, bolsonarista explore isso como já está explorando, tentando trazer o debate eleitoral para o campo que é favorável, e não para a discussão da geração de empregos, de política econômica, geração de renda, melhoria da qualidade de vida da população, que é para isso que servem as eleições em última instância. E o segundo ponto fraco que eu acho do Lula, né, e que ele corre um risco grande nessa eleição aí, é que a vitória, uma eventual vitória eleitoral dele, caso ocorra, né, caso ele consiga se desembaraçar dessas armadilhas, consiga tomar posse pacificamente, é que a vitória dele se converta numa vitória de pirro, como foi o caso da Dilma em 2014. Quer dizer, você se elege um presidente com um Congresso totalmente adverso, né, e que obriga praticamente, inviabiliza praticamente a execução de uma agenda progressista, um desenvolvimentismo social, né, que é a marca registrada do governo Lula, né, dos governos, principalmente do Lula. Estímulo ao crescimento econômico interno com políticas distributivas incrementais. Essa é a marca registrada do Lula. Se ele tiver um Congresso muito adverso, pode ser que essa agenda seja inviabilizada. Então, é preciso que a campanha eleitoral tenha uma sintonia fina, né, muito grande aí, nas suas estratégias discursivas, né, para evitar que isso aconteça, como foi o caso da Dilma em 2014. Né.
Então, eu acho isso aí um ponto fraco, realmente, dada a desagregação aí do Congresso, o sistema partidário brasileiro está completamente caótico, né? Apesar de ter se reduzido um pouco a fragmentação partidária. A percepção do eleitor sobre os partidos políticos é basicamente relevante, e o PT vai nesse pacote também, né? Os estudos mostram, os surveys mostram que a lealdade ao PT, embora comparada aos outros partidos seja grande ainda, mas decresceu, e o PT tem diminuído constantemente, nas últimas 3 eleições, principalmente, a sua base municipal. O PT tem pouquíssimas prefeituras no interior, né? Então, é um partido que perdeu muito de capilaridade, né? Então, o Lula deve pensar nessa eleição não só em ganhar no primeiro turno ou ganhar no segundo turno, né? Ganhar a eleição, eleger esse presidente, mas também no pós-eleição. Ele tem que construir uma base política sólida, uma base partidária sólida, né? Gerenciar bem a sua coalizão de governo para evitar uma vitória de pirro. Por isso que eu acho que essas declarações dele contra os militares são um pouco preocupantes, né? Porque ele vai ter que lidar com os parlamentares, principalmente com o setor mais legalista das Forças Armadas, e tentar neutralizar as oposições radicais, e vai ter que negociar, né, com o Congresso, mesmo que venha a ter um Congresso mais conservador, não seja o Congresso dos sonhos do PT e das forças progressistas, tá? Então, acho que com a candidatura do Alckmin, ele já está sinalizando que a estratégia de gerenciamento da coalizão dele vai ser bem diferente da que foi aí dos últimos governos do PT, tá? Mas eu acho que vai ser uma eleição muito complexa. Eu não sei se vai ser uma eleição crítica, né? Porque depende muito das estratégias que vão ser adotadas pelos candidatos. O Bolsonaro está querendo repetir a fórmula do Steve Bannon, da fórmula de 2018, mas o Lula não é o Haddad, né? Então ele vai ter que combinar com os russos antes. Mas também o PT não deve cair na armadilha. E não se esquecer de jamais que não basta só ganhar a eleição, mas tem que se pensar no pós-eleição também, que é a montagem de coalizões de governo, negociar em termos legítimos com o parlamento, né? O PT tem uma tendência aí muito bolivariana, às vezes, tem uma facção do PT, né, do socialismo, dito socialismo do século XXI, que quer fortalecer as instituições participativas para contornar o parlamento, né? Ou se não, negociar ali no varejo com parlamentares ao estilo Roberto Jefferson, etc. E não. Eu acho que o PT tem que, nesse próximo governo, tratar o parlamento como adulto, né? Fazer uma negociação programática com os líderes partidários para restaurar aí o modelo de desenvolvimento que foi implantado com sucesso, né, no governo Lula, e aperfeiçoar esse modelo voltado para uma agenda mais progressista, né, para um Estado mais eficiente. Eu acho que são justamente alguns pontos fracos aí que o PT ainda tem do ponto de vista programático e doutrinário, né? E se ele melhorar nesses aspectos aí, eu acho que ele vai vencer muito das resistências que ele teria no eventual novo governo, caso tudo transcorra tranquilamente, né? Mas certamente essa eleição, eu não sei se vai ser uma eleição crítica, porque são 2 candidatos tradicionais, eu não vejo nenhum outsider, nenhuma grande mudança, mas certamente vão ser eleições assim bastante turbulentas, né? Todos os meios válidos serão usados aí para os candidatos lograrem uma vantagem competitiva, né? Principalmente nesse campo bolsonarista aí, né? Talvez até os não válidos, né? Exatamente. Eu acho que Desculpa. Oi, Juliano, por favor. Não, pode falar, Juliano. Não, eu acho que, voltando a essa questão de eleições críticas ou não críticas, eu acho que o Bolsonaro, vamos dizer, vai... boa parte do esforço dele durante a campanha vai ser para transformar a eleição numa eleição crítica, né? Ou seja, de ressuscitar de maneira o antipetismo, vamos dizer, retomar essa questão, o medo do comunismo e todas essas questões que estiveram presentes na eleição de 2018. Se ele vai ser bem sucedido ou não, me parece difícil nesse momento, já que o que está em jogo é a avaliação dele, né? Ele governou durante 4 anos, e mesmo que para os bolsonaristas mais radicais, eu acho que,
como o Cláudio mesmo colocou, vamos dizer, é uma eleição, sempre será uma eleição crítica, porque eles não Uhum. vão... Agora, para a parcela majoritária do eleitorado, que a gente tem que saber verificar ainda a tendência, que eu acho que seja uma eleição normal, né? Uhum. Onde esses parâmetros o desempenho do governo, especialmente na economia, vão contar muito. Agora, com relação a essa questão, a sua última questão do Sérgio, com relação às fraquezas do Lula e com relação a essa questão de coalizão, eu acho que a lógica de gestão da coalizão, na minha avaliação, né, do Lula para Dilma, acho que teve uma mudança brutal. Acho que o segundo Lula o segundo Lula é bastante diferente do primeiro Lula e bastante diferente de Dilma, né? Acho que o segundo Lula, o Lula 2, fez uma boa gestão de coalizão. Acho que a literatura mostra um pouco isso. A grande questão, na minha avaliação, e aí coloco a questão para o Cláudio, que estuda um pouco mais essa questão de relação executivo-legislativo, é se os parâmetros que se utilizava para fazer gestão de coalizão até o governo Bolsonaro serão válidos, né? Uhum. Ou seja, porque parece que a relação, a forma que tradicionalmente executivo e legislativo se relacionavam no Brasil foram completamente alteradas com as mudanças que houveram no Congresso pelo menos nos últimos 2 anos, né? Com orçamento secreto, diminuição do papel das lideranças, Orçamento impositivo. Orçamento impositivo. Então, tudo aquilo que a gente utilizava para avaliar a força do executivo e os parâmetros de gestão da coalizão parece que vão ter que ser reconstruídos quase que do zero a partir de 2023. Eu fico pensando sempre, será que tudo aquilo que se acumulou de conhecimento do passado sobre relação entre os poderes serão válidos a partir de agora? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que só em parte, né? Porque, realmente, né, como é que você vai, por exemplo, pressionar os parlamentares a votar com você se você tinha no controle do orçamento um instrumento fundamental e não tem mais? Isso já desde o governo Dilma, né, nesse caso. Né, e a coisa foi se agravando, né, porque aí depois foi para emenda de bancada, que também se torna impositiva, e o que me parece o caso mais complicado, né, esse do orçamento secreto, porque aí você tem o controle do orçamento secreto nas mãos, basicamente, de 2 figuras dentro da Câmara, ou dentro do Congresso, vamos dizer assim, o presidente da Câmara e o relator do orçamento. Né? São esses 2 que, em boa medida, definem despesa para coisas muito significativas. A gente viu que o orçamento secreto tem uma quantidade de verba de emenda que é maior do que a verba de investimento do governo federal. É uma loucura. Como é que você pode chegar a um patamar desses, né, de descontrole do executivo sobre o seu próprio orçamento? Acho que não é à toa que o próprio Lula andou falando recentemente que era preciso acabar com essa coisa de orçamento secreto. O problema, de novo, é conversar com os russos, né? Precisa combinar com o Congresso para ver se o Congresso vai querer, depois de ter esse poder, abrir mão disso. Eu acho realmente é um cenário muito mais complicado mesmo. Acho que a gente vai ter que ajustar todas as ferramentas que aprendeu, não porque elas estavam erradas, mas porque a realidade mudou, né? E mudou muito significativamente, né? Não vai ser muito fácil, não. Sérgio, você está querendo falar? Eu concordo inteiramente, Cláudio. Eu acho que assim, o PT vai ter que calçar um pouco as sandálias da humildade, né? E a militância vai ter que entender essas dificuldades. Não vai ser uma volta, muito bem colocado, acho que o Julián aí falou tudo aí, né? Não vai ser uma volta de jeito nenhum a 2006, né? Quando o Lula tinha 90%. As dificuldades vão ser muito maiores. O Lula sabe muito bem disso, porque o Lula é um político experiente, nato, né? E ele tem plena percepção disso. Só que eu acho que ele tem que ir além dessa percepção, né? E mudar as atitudes, os comportamentos, não só mudar os valores, né? Então, eu acho que essa campanha vai ter que enfatizar mais a importância da bancada, né? De eleição para deputado, e vai ter que preparar a militância vai ter que ter uma visão muito clara, né, que um sistema político com as características do brasileiro, né, torna muito difícil uma gestão, um relacionamento com o Congresso por presidente de centro-esquerda, né? Então, pessoal, eu estou vendo muita gente aí falar porque tem que mobilizar, tem que ir para a rua, né, para contornar o Congresso. Se mobilização desse certo, né, o Allende não tinha sido derrubado no Chile, nem um Jango aqui no Brasil. Tá?
E foi justamente essa radicalização que levou à perda da base parlamentar. Então, você tem que ter uma certa mobilização, uma politização da militância. Mas sem ir na casa do deputado, né? Exatamente, mas sem querer ultrapassar as instituições representativas. Você tem que prestigiar e fortalecer as instituições representativas e os partidos políticos. Tratar os líderes políticos como adultos, né? E tratar e esclarecer os militantes, né, de que sem um parlamento você tem que sempre trabalhar numa dupla perspectiva estratégica, né, vamos dizer assim, né? O que se quer fazer e o que se pode fazer, né? Isso é o beabá da política, né? Antes de entrar na política, se você não fizer essa distinção, você não é melhor nem entrar na política, né? Fora da política não há salvação, né? Concordo porque completamente. Uma coisa é o que você quer fazer, outra coisa é o que você quer fazer, um acúmulo, a correlação de forças. Então o Lula vai ter que ajustar isso, mas a gente né? A gente tem que valorizar os avanços, por mínimos que sejam, porque os estragos que o Bolsonaro fez na administração pública brasileira, principalmente no setor, né? Eu acho que teve até alguns setores da administração pública brasileira que o Bolsonaro avançou, por incrível que pareça, né? O turismo, comunicação pública, esse tipo de coisa. Eles têm também uns pontos fortes na gestão. O setor agrário, teve alguns políticos da agricultura que foram interessantes, tudo. Mas, assim, o Lula até pode aproveitar isso aí, né, para melhorar um pouco aí, até no eventual governo. Mas eu acho que o estrago foi maior do que os eventuais benefícios. Então, vai ter que ter assim, bastante moderação, pé no chão, né? E acabar com qualquer ufanismo, e a militância, que tende a pressionar muito o Lula, vai ter que compreender isso. Aí, pegando um gancho com a questão regional, né, a prova de que isso não é impossível, é difícil, mas não é impossível, está em governos regionais, como, por exemplo, o Rui Costa, na Bahia, no Flávio Dino, no Maranhão, né, que foram eleitos por partidos de esquerda, mas conseguiram montar uma coalizão porque foram respeitados os rituais da negociação parlamentar e da democracia representativa. Então, não tem que tratando os parlamentares com respeito, conversando, dialogando, né? Não ficando insulado no gabinete. Eu acho que isso aí, e o eleitor como adulto também, tem que tratar o eleitor como adulto, quer dizer, isso implica uma elaboração doutrinária mais sofisticada, né? Eu acho que são possíveis muitos avanços, mesmo com todas as adversidades. Eu dou exemplo, a nível regional, do Flávio Dino, no Maranhão, que é uma excelente gestão, está saindo com alto nível de aprovação, e o Rui Costa também, que é um governo de centro-esquerda, no estado atrasado, mas que ele conseguiu fazer políticas públicas que melhoraram na área de segurança pública, na área de infraestrutura, que lograram assim, uma grande aprovação do eleitorado, né? Então, o fato também de você ter um partido minoritário não inviabiliza o governo, desde que tenha capacidade de negociação política. Só para complementar um pouco essa fala do Sérgio, eu acho que, assim, além da questão do próprio Congresso, né, e da coalizão, tem um fenômeno também que me parece de fundamental importância num pós-Bolsonaro, é que em que pese uma possível derrota eleitoral e o fim do Bolsonaro em 2022, mas o bolsonarismo vai continuar existindo, né? E isso é um cenário completamente novo em relação aos três, a todos os governos anteriores pós-redemocratização, né? Então, assim, uma militância de direita organizada, com uma pauta claramente definida, vamos dizer, com uma bancada que, de alguma maneira, no Congresso, que reflete, que dá sustentação a essa pauta, esse fenômeno é novo, né? Então, isso é um elemento a mais, vamos dizer, a dificultar vamos dizer, o processo de governo num possível pós-Bolsonaro, né? Aliás, uma coisa interessante, né? A gente aqui está falando da eleição como se só houvesse dois candidatos, né? Lula e Bolsonaro. O fato é que há outros, né? E eu queria saber o seguinte: como é que vocês veem o destino desses partidos, né, que estão tentando se arranjar no que seria aí a tal da terceira via, ou as terceiras vias, né? Pensando no caso do Ciro, já foi mencionado mais cedo aqui que o PDT é um partido que foi muito desfalcado durante a janela partidária,
né? Mas a gente tem também os partidos, inclusive, importantes, né? MDB, PSDB, União Brasil, que estão, e ainda o Cidadania ali como menorzinho, né, que estão tentando se arranjar para poder lançar talvez um candidato único dessa terceira via de centro-direita, vamos colocar assim, enquanto o Ciro talvez tentasse ocupar o espaço da centro-esquerda, pelo jeito não vai ter acordo entre o Ciro Gomes e esse outro grupo. E ao que parece teremos Dória e Adorê, né? Que o Dória vai ser completamente frito, né, nesse processo, enfim, tudo indica que vai nessa direção. Como é que vocês veem a situação desses partidos nesse processo eleitoral e até, eventualmente, como decorrência do que pode vir para eles? Juliana, se quiser começar. Bom, eu acho que pelo menos assim, o último, vamos dizer, movimento que eu vi foi de ontem à noite, a ideia que ficou para meados de maio a decisão sobre candidatura única e que o Eduardo Leite teria que se colocado à disposição como possível vice, à disposição como possível vice de Tebet, né? Eu acho que está cada vez mais, vamos dizer, acho que as pesquisas não estão apontando mudanças. Eu acho que eles estão dependendo, né, a viabilidade de um candidato está dependendo de possíveis mudanças, alguma pelo menos indicação nas pesquisas, e não está havendo variação nenhuma. O que está havendo é, pelo contrário, né, as coisas se polarizando, como a gente já falou. Então, eu acho bastante complicado a viabilização de uma terceira via nesse momento, né? Então, não vejo o que tem de novidade é essa possível candidatura única, que também você mesmo colocou, acho que o Dória sendo frito e saindo alguma aí outra opção com o PSD, com o Eduardo Leite e Simone Tebet ou outro candidato. Eu vi uma declaração da Simone Tebet falando alguma coisa de que a primeira decisão dela seria procurar o Ciro, alguma coisa assim, mas acho muito, muito difícil nesse momento o Ciro também, vamos dizer, migrar para uma opção de terceira via. Mas, enfim, eu acho pouco provável nesse momento uma alternativa, que se construa uma alternativa de terceira via viável eleitoralmente. E numa pós-eleição, eu acho que isso, vamos dizer, em termos de composição de governos, esses partidos vão se recolocar, eu acho, claramente, em torno de vamos dizer, dependendo da forma de construção da coalizão, eles vão se colocar como pró ou contra o governo. Perfeito. Sérgio? Eu concordo. Eu acho que o Ciro Gomes está numa posição bastante delicada aí, né? Eu não sei nem se vale a pena para ele manter a candidatura, porque, inclusive, o PDT perdeu 10 deputados, né, nessa migração aí, nessa janela, e alguns foram até para o PL, né? Então mostra o desgaste. Quer dizer, o que mostra que talvez o PDT, assim como o PSB, estivesse meio inchados, né? Também, mas de qualquer forma, né, mostra que ele não tem capacidade de atração, de manutenção das tropas reunidas. Então é um indício preocupante. E com o crescimento do Bolsonaro, eu acho que a tendência é que o voto útil, né, migre para o Lula. Esse eleitorado do Ciro Gomes aí, que é uma tecnocracia esclarecida, vamos dizer assim, né, para instaurar um projeto nacional de desenvolvimento, estilo Catarina da Rússia, coisa desse tipo. Então, eu acho que esse eleitorado assim, mais intelectualizado, que vota no Ciro Gomes, a tendência é que ele vá migre para o Lula, né? Então, acho que o Ciro Gomes ele pode até, eventualmente, estudar a hipótese aí de apoiar o Lula e se candidatar para Senado, né? No Ceará, para ele ficar com mandato, com mais visibilidade, um eventual ministro de um governo aí progressista, do centro-esquerda. Ele teria uma contribuição muito importante a dar, porque ele é muito qualificado. Acho que ele ficou numa situação difícil aí com esse crescimento do Bolsonaro. O Moro, bom, até agora a campanha dele só serviu para o eleitorado do Brasil saber porque o apelido dele é Marreco de Maringá. Né? Então, antigamente você que está no Paraná deve ter boas informações sobre isso. No Paraná, a gente já sabe, antes mesmo da Lava Jato, todo mundo aqui sabia porque o apelido dele era Marreco de Maringá. Agora o Brasil todo sabe, né?
porque ele estagnou. Agora, eu não acho que ele seja carta fora do baralho, não. Ainda tem gente aí querendo lançar a candidatura dele, né, pelo União Brasil, aí, mas como o cenário do Brasil aqui é muito volátil, né, tem de tudo aí, né, o avião cai, tem facado, tem tudo aí, então tudo pode mudar em 20 segundos. Então, nada é carta fora do baralho. Mas ceteris paribus, não vem aí nenhum ucraniano suicida aí, né? Ou não vem nenhuma facada, nenhuma queda de avião, nenhuma doença aí de algum candidato, coisa desse tipo. Eu acho realmente muito pouco viável uma terceira via, porque o Moro até agora não apresentou nenhuma ideia nova, né? Não, e o Moro, pelo jeito, o partido não vai dar a legenda para ele disputar esse cargo. É difícil. Não quer, exatamente, muito difícil. Uma encalacrada, né? Difícil. Mas, assim, né, eu acho que estão querendo patrocinar um pouco esse Eduardo Leite, né? Como o grande término aí da terceira via. Mas eu acho que tem que haver uma convergência muito grande, eu acho difícil. Né? E vai restar... Desculpa, Sérgio. Não, eu só vai restar o Dória. Vai restar o Dória, mas o Dória perdeu, desceu na estação errada, né? Ele devia ser candidato em 2018, acho que ele teria boa chance se fosse candidato a presidente. Ele tentou, né? Tanto que ele deu uma facada nas costas do Alckmin, né? Ele tentou com razão, né? Porque o clima estava para ele mesmo. Mais favorável do que é hoje, né? Tanto que ele foi eleito governador de São Paulo, né? Pois é. Numa eleição dura, com um candidato forte, como é o Márcio França. Sim. Mas agora o tempo dele passou aí, porque o bolsonarismo mais ou menos atropelou o PSDB, né? na sua casa, que é São Paulo. Né? Sim. O PSDB foi destruído pelo bolsonarismo, não tem nenhum candidato ao governo competitivo mais. Né? A pesquisa Quest anterior, que eles mostram os estados também, né? Fizeram em alguns estados também o levantamento, mostra que o Dória, no melhor cenário para ele em São Paulo, ele tinha, isso vai menos de um mês atrás, ele tinha 5%, no melhor cenário. Quer dizer, se o cara que governa o estado, ele ainda estava inclusive no cargo de governador, atinge 5% da intenção de voto, no melhor cenário possível, a coisa anda muito feia, né? Não vai... No Nordeste o Dória não vai ter voto. Aí não vai ter voto nenhum. Nem se ele botar um chapéu de cangaceiro aí da Isso os outros fazem também, né? Aí ele não vai ser diferença e ainda vai ficar estranho, né? De suéter e chapéu de cangaceiro, né? Talvez em Dubai, os brasileiros radicais em Dubai, seja muito bom. Funcione um pouco mais, né? Então, só para uma pergunta de fechamento dessa conversa, e depois eu devolvo para vocês também fazerem as considerações finais. Se afunilar desse jeito, né, a gente tiver uma eleição que caminha para uma polarização clara entre os dois principais candidatos hoje, né, o Lula à esquerda, o Bolsonaro na extrema-direita, não há uma certa possibilidade dessa eleição se resolver no primeiro turno? Então, as pesquisas apontam que sim, mas agora eu vou responder primeiro aqui, né? Critério de idade, não sou mais velho. Aí eu acho que sim, é claro, né? Porque tendo em vista a taxa de rejeição do Bolsonaro, né? E a questão do voto útil aí, né? Do voto útil desse campo aí de centro-esquerda, progressista. As pesquisas estão apontando que sim, né? Então, eu acho que possível mas não vai ser fácil, né? Vai ser a probabilidade, eu acho que tem algumas pesquisas já apontando que sim, mas eu acho que assim o Lula tem que adotar uma estratégia discursiva muito hábil, né, para ganhar no primeiro turno aí, né? Tem que aí vencer essas resistências nesse eleitorado de centro aí, mais conservador do ponto de vista moral, né, que demanda mais políticas aí de segurança pública, coisas do gênero, né? Ou nesse setor do empresariado aí que ainda apoia o bolsonarismo. Então, se o Lula conseguir vencer essas resistências ao lulismo, né, talvez possa ser decidido assim, porque o desgaste do Bolsonaro é muito grande, né? Mas eu acho difícil porque esse reposicionamento terminou fortalecendo muito o Bolsonaro. Então, tem que se preparar para o segundo turno. Há que lutar pela vitória eventual no primeiro turno. Os candidatos aí potenciais aí podem vencer no primeiro turno, mas sem apostar todas as fichas aí tem que ter um plano B, né? Político que não tem plano B, né, corre o risco de
ser surpreendido pelos acontecimentos. Né? Exato. Então, e ficar sem plano nenhum, né? Eu também acho muito difícil uma eleição que se decida no primeiro turno, em que pese vamos dizer, a polarização, a aposta na polarização. Eu acho que, até mesmo considerando o histórico de eleições presidenciais no Brasil, vamos dizer, as duas eleições pós-democratização que se decidiram no primeiro turno foram de coalizões centro-direita, né? E então a esquerda, claro, a aposta, eu acho que do Lula com o Alckmin passa um pouco por aí, mas tem que se considerar que de 2010 para cá, especialmente de 2013 para cá, houve esse processo e acho que as pesquisas em termos de mesmo que seja uma medida muito ruim, né, em termos de orientação ideológica do eleitorado, né, a distribuição dela na escala esquerda-direita mostram o que houve no Brasil nos últimos anos foi um crescimento da direita. Sim. Então, se isso tem algum efeito sobre o comportamento eleitoral, mostra sobretudo a dificuldade desse eleitor migrar para uma candidatura de centro-esquerda. Né? Então, eu acho muito difícil que a coisa se decida no primeiro turno, mas obviamente não é possível. E eu acho que, mantendo-se esse cenário de eleição normal, a possibilidade de uma eleição se decidir no primeiro turno, acho que está sobretudo associada a uma degradação, uma piora do cenário econômico, né, do ambiente econômico, que também não me parece, né? Eu acho que tem alguns sinais pelo contrário, né? Essa questão da elevação dos preços das commodities, mesmo que a inflação continue alta, mas há uma redução pequena do desemprego. Então, a não ser que esse cenário externo jogue muito contra o Brasil nesses próximos meses, não vejo nem para cenário nem para melhoras significativas, nem para pioras bruscas, assim, né? Então, acho não arriscaria, né? Não apostaria numa vitória, numa eleição decidida no primeiro turno. Muito bem. Pessoal, muitíssimo obrigado pela conversa, né? Estamos aqui batendo no nosso tempo. Eu, enfim, passo de volta a palavra para vocês fazerem aí as suas considerações finais. Se tiver algum ponto que a gente possa ter esquecido para vocês eventualmente trazerem, e enfim, e aí a gente termina. Já que eu vou pela ordem agora, eu começo pelo Sérgio, né, já que o Julião acabou de falar. Sérgio, por favor. Então, eu agradeço aí, foi uma conversa aí, foi ótima, né? Sempre aprendendo muito aí com os craques aí da ciência política aí brasileira, né? E, assim, eu acho que vai ser uma eleição, vamos assim, essa percentual alto do Lula nas pesquisas, né? E a força do lulismo, mesmo porque o Lula foi muito perseguido pela Lava Jato, pela mídia, né? Não deve fazer a esquerda esquecer que vai ser uma eleição difícil para a esquerda. Né? Mesmo que ela ganhe no primeiro turno, saiu uma pesquisa do IPESP hoje, dizendo que com a saída do Moro, né, a possibilidade até do Lula ganhar no primeiro turno. Isso depende muito da pesquisa, né? É difícil fazer futurologia. Mas ganhando no primeiro ou no segundo turno vai ser uma eleição difícil, né? Então, a esquerda deve jogar na politização, aí, na mobilização do eleitorado, né? E, para isso, deve educar politicamente o eleitorado, uma estratégia discursiva muito bem calibrada, né? o que demanda uma doutrina, né? Bem calibrada também, acabar com qualquer veleidade aí de bolivarianismo, coisa desse tipo aí. Eu acho que tem que fortalecer a democracia e políticas inclusivas com distribuição de renda, né? Então, é uma eleição vai ser uma eleição difícil, né? E a esquerda vai ter que revelar também capacidade, principalmente a militância mais aguerrida, né? Que está com aquela sede aí de vingança das arbitrariedades aí que foram que foram sofridas aí pela sua principal liderança, né, contemporânea no Brasil, deve canalizar essa raiva para as urnas, né, e tentar eleger bons deputados, bons parlamentares
que possam dar suporte ao eventual governo progressista de centro-esquerda, que o Lula e o Alckmin, numa eventual eleição, vão ter muita necessidade de quadros capacitados, né, para gerar capacidades estatais de implementação e execução de políticas públicas, né? Então, é hora da esquerda revelar muita maturidade, equilíbrio e formular uma estratégia política, discursiva adequada, né, para o Brasil atual. Vai ser necessário uma frente ampla, né, inclusive aí contemplando o Ciro Gomes, esses setores aí, que ajudem um pouco a reconstruir o Brasil, né, para a gente possa recuperar aquela linha de avanço social, de progresso, de aprofundamento da democracia que foi interrompida aí em algum momento do passado recente, né? E isso vai exigir à esquerda, né, que calce as sandálias da humildade e que tenha muita capacidade de negociação, de execução de políticas públicas dentro do campo das instituições representativas, da democracia representativa. Perfeito. Sérgio, brigadíssimo. Julian, por favor. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite. É uma oportunidade de estar pensando sobre conjuntura e organizando um pouco as ideias. Então, muito grato de compartilhar essa oportunidade também com o Sérgio. Enfim, eu acho que realmente vai ser temos que estar atento ao cenário. Concordo plenamente com o diagnóstico do Sérgio, que vai ser uma eleição, vamos dizer, difícil, pensando numa candidatura de esquerda. E acima de tudo, não só uma eleição difícil, mas vencendo a eleição, tomar posse vai ser difícil e governar depois vai ser difícil. São três desafios, três batalhas, né? Três desafios que virão pela frente, né? Eu acho que, independente da magnitude do resultado, o questionamento havendo a derrota do Bolsonaro, o questionamento da lisura do pleito vai existir. Não tem a menor dúvida disso. Acho que a única certeza que a gente tem, né, se o Bolsonaro sair, perder, é que esse questionamento vai existir. E eu acho que, assim, pegando um pouco essa questão da conjuntura, eu acho que a gente tem que estar um pouco atento agora, né, até considerando um pouco o tema da discussão de hoje, né, o impacto da janela partidária. Como é que isso vai se refletir agora nas composições regionais, né? Em termos das estratégias dos partidos, as candidaturas pró-governo, né? Os palanques pró-Bolsonaro, como é que vão se colocar nos estados. Então, isso para mim acho que é uma das questões que se colocam nesse momento, nesses próximos, pelo menos nesse próximo mês aí, quando vão estar se definindo as candidaturas. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Julian. Bem, quero então agradecer a vocês dois, ao Julian, ao Sérgio aí por essa ótima conversa que nós tivemos, né, muito esclarecedora, e acho que ajuda a gente a continuar pensando essas eleições, que a gente vê que não vão ser eleições simples e nem triviais, né, e agradeço também, claro, a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve no podcast, lembrando que também há o blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital, sempre tem um texto novo lá. E, claro, aproveitando também para reforçar o convite para que apoiem o canal, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, seja por meio do site benfeitoria.com, tem essas formas aí de ajudar, até tem um Pix agora também, para quem quiser contribuir para o canal por meio de Pix, enfim, não faltam meios para isso. E feitas essas considerações, eu me despeço. Até a próxima.